Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que alguns brasileiros têm tanta dificuldade de executar, de partir para ação, e vou mostrar o que eu mesmo fiz para me tornar alguém mais capaz de ter um impacto real no meu trabalho, na minha família e fazer meus projetos caminharem. O primeiro fator que faz com que a gente tenha dificuldade de ação tem a ver com o nosso sistema educacional. Se você parar para pensar, o tempo que a gente dedica a executar ao longo dos primeiros 20, 30 anos da nossa vida é muito pequeno. Geralmente o que acontece? O grande foco é passar no Enem, ou seja, fazer uma prova e naquele evento vai definir o sucesso da sua trajetória profissional. O aluno, o aluno do ensino básico, ensino fundamental, ele vai para a aula e o que vai acontecer naquele dia tem um peso muito pequeno comparado com o que vai acontecer no dia do Enem. É quase como se o dia fosse apenas um pedacinho do caminho para a preparação daquele grande evento. E na verdade no mundo real, no dia a dia, a ordem das coisas é o contrário. Se você tem uma empresa, se você é um profissional que está numa organização, o que você precisa fazer todo dia é dar 10, 15, 20 passos para avançar os seus projetos. Você não tem um dia onde a trajetória da sua carreira ou da sua empresa muda radicalmente depois de anos de preparação. O normal é o contrário, é todo dia você dar pequenos passos de formiga e ir avançando as coisas. Mesma coisa na vida doméstica, Você tem um relacionamento, seus filhos, as coisas acontecem ali um pouquinho a cada dia, as pessoas vão passando por dificuldades, por problemas, por momentos positivos e não tem essa coisa de ser um dia único e você precisa passar anos se preparando para isso. Mas o nosso sistema começa a nos treinar a não executar já daí, da quantidade de tempo que a gente dedica a cada coisa, Porque mesmo você tendo provas na faculdade, na escola, a prova acontece ali depois de 1, 2, 3 meses e você passa todo esse tempo só se preparando para aquele momento, Então você não se acostuma a executar todo dia, você se acostuma a se preparar todo dia para um momento raro e pontual de execução. E além disso, ainda o problema maior é no dia da prova, É claro que tem diferença entre áreas, dependendo da faculdade, do curso que você está fazendo, mas em geral você vai ser avaliado em termos da sua capacidade de absorver uma teoria. E uma teoria num sentido bem específico, que é um modelo mental. Você vai decorar ali aquele modelo, aquela estrutura lógica verbal, e quando chegar no dia da prova você vai ser treinado na sua capacidade de repetir esse modelo. E o que acontece aí? Tem vários problemas aí. O primeiro é que essa capacidade de repetir um modelo mental não é inteligência de verdade. Tem outros vídeos meus no canal sobre inteligência. A inteligência de verdade, no sentido clássico, no sentido da filosofia antiga, é você ser capaz de ver a realidade, de observar as coisas. O modelo mental é só uma simplificação da realidade. Então você passa meses treinando para se tornar bom em simplificar a realidade. E para executar, você precisa lidar com todos aqueles aspectos que não são essenciais, são contextuais, depende do contexto, do momento. E é isso que leva a um conceito que eu sempre repito, quem me conhece sabe que eu sempre falo nisso, que é a importância do conhecimento tácito. O que as teorias mostram é o conhecimento do ponto de vista universal, é aquilo que dá para você estruturar e colocar no manual. Porém, tudo que a gente faz, todas as ações, todos os projetos, tem sempre um elemento que você só aprende na prática. Dá para dar um exemplo super simples e depois eu dou um mais complicado. Você vai cozinhar um ovo, você vai fazer um omelete. Se eu lhe explico a teoria, aí você mistura a clara e a gema, bate e coloca ali na panela, temperatura média e depois vira. Você não vai saber o ponto certo de mexer o ovo, de virar o ovo só com base na minha explicação teórica. Você vai ter que ver primeiro alguém fazendo e talvez fazer umas 3, 4, 5 vezes errado para ir pegando o jeito do que funciona e do que não funciona. Qual é a textura ideal? Se eu deixar o fogo mais baixo, qual é a cor? Ou seja, você precisa de uma série de sinais que você não tem na teoria. Isso é um exemplo meio simples, esquemático, mas isso se aplica a 1000 outras coisas. Quando a gente tem um funcionário novo na nossa equipe, quando a gente está fazendo um projeto e, por exemplo, a gente precisa provar algo por uma agência central. Para quem não sabe, eu trabalho para o governo canadense. E às vezes a gente precisa negociar com o Treasury Board, o pessoal da agência central que lida com a liberação de orçamento. E os funcionários novos, eles sabem toda a teoria, eles sabem a Constituição, eles sabem o ordenamento organizacional dos órgãos, mas às vezes eles não sabem como se portar numa reunião, com quem falar, com quem você fala primeiro, qual é o tom que você fala com cada pessoa, que tipo de informação você leva. Tem 1000 coisas que, por melhor que seja o aluno, por melhor que seja o estagiário, ele ainda não sabe. E aí ele precisa passar um tempo vendo alguém mais experiente para ir pegando o jeito. E a gente nota rapidamente a diferença que faz, às vezes, 1 ou 2 anos de experiência real comparado com conhecimento teórico puro. Então, para executar, você não basta ter esse modelo que você passou ali
né, anos estudando, né, e no caso do Brasil, como tem tanta preocupação de passar no concurso público, então às vezes você passa ali anos no ensino médio para o Enem, depois anos para pegar um diploma e depois mais anos estudando para uma prova, ou seja, você vai se inflando de modelos lógico-verbais, né, de esquemas lógico-verbais, e não vai se treinando isso de olhar para a realidade e perceber esses elementos tácitos que estão em jogo. E não acaba aí, o problema ainda fica maior, porque mesmo você tendo esses elementos, você ainda tem que ter certas forças dentro de você, certas habilidades, certas capacidades de iniciar certos movimentos. Por exemplo, se eu lhe explicar, né, se você tiver por exemplo, qualquer esporte que você faça e alguém lhe explique exatamente o movimento para sacar uma bola de tênis ou bater um pênalti, se a pessoa lhe explica exatamente o que você tem que fazer, ainda assim você tem que ter uma certa força dentro de você, que envolve coordenação motora nesses casos, mas percepção de pequenas variações, né, do tempo, do espaço, controle emocional, né, conseguir manter a calma e executar na hora, ou seja, tem uma série de habilidades ao redor da capacidade de execução que vão além exatamente do conhecimento, da descrição da realidade, mas sim desse domínio de si e capacidade de iniciar certos movimentos. Para você ficar bom em qualquer coisa, para você ser bom em executar, não adianta ficar só aprendendo modelos sobre o mundo. Você tem que ter um sistema para ir adquirindo experiências e poder desenvolver essa capacidade de agir no mundo. E foi pensando nisso que eu mudei até o meu jeito de tomar decisões. Quem me conhece sabe disso. Eu tendia a tomar decisões muito do ponto de vista desse modelo lógico, de procurar qual é a decisão perfeita, qual é a decisão correta do ponto de vista teórico. E aí eu percebi que eu precisava de um outro modelo que me permitisse agir mais e tomar decisões com mais rapidez, com mais fluência, para ir ganhando mais experiência e aumentando a minha capacidade de executar no longo prazo. Foi pensando nesse modelo que eu criei o meu protocolo de tomar decisões. Se você já viu meus vídeos sobre protocolo, você sabe o quanto eu acho isso importante, e eu preparei uma aula sobre isso. Se você ainda não viu, eu vou colocar aqui o link nos comentários, e para quem está na minha lista de e-mail, totalmente de graça, você pode ter uma aula para conhecer o modo como eu tomo decisões. E foi justamente aí, foi um sistema de decisões que eu adotei para tomar decisões mais rápidas e poder executar mais. Eu vou colocar aqui um linkzinho depois que eu aprender como é que faz isso, para você ver outro vídeo que talvez lhe interesse. Espero que você tenha gostado, espero que você entre na lista e espero lhe ver em breve. Um abraço.